Gente, o bate-papo foi tão incrível que surgiu uma outra questão aqui, que a gente continuou conversando. Então tem parte 2 para você. Sabe o que a gente vai perguntar para Mônica? E quando o não funciona? O que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? Antes de eu te responder isso, Marine, olha que interessante. Olha como esse assunto é um assunto que rende. Ele é um assunto que precisa tanto ser construído dentro do nosso universo que a gente tem que debruçar sobre ele, porque não é um assunto muito falado. Outros assuntos que a gente está lidando mais, a gente consegue concentrar. Mas é um assunto que está tão cheio de pluralidade que a gente tem que falar e falar e falar. Por isso que ele acabou rendendo, sabia disso? É verdade. Dá para render mais 5 programas. E aí, a grande pergunta, eu falei não, eu falo sempre não, eu digo aquele não consistente que envolve um tom de voz, uma face, né, uma precisão, mas mesmo assim a minha criança ainda está resistindo à autoridade. O que eu devo fazer? A gente vai precisar restringir, porque o não, ele tem o caráter de restringir mesmo. Lógico que nós estamos falando aqui, Mamaline, com os pais que querem adotar o não, né, que querem exercer seu papel de autoridade. Os pais que já estão confortáveis em entender a sua posição de estruturar o filho com o não, já que o não é estruturante. Existem os pais que não concordam com essa linha de raciocínio, com essa forma educacional, então não podemos estar falando com esse grupo de pais. Mas com aqueles que estão falando, Mônica, Mamaline, eu preciso que o meu filho seja conduzido de uma outra forma, porque do jeito que as coisas estão, está migrando para um patamar impossível, né? É impraticável. Então, para esses pais primeiro o não dito e depois há outro tipo de restrição. Então, quando as crianças são pequenas, e aí pequenas você está falando de que idade, Mônica? Eu estou falando aí perto de 2 anos, 3, 4 anos. A restrição de espaços e de objetos pode ser bem interessante. Então, é mais ou menos o que a gente já viu em programas, eu vou divulgar aqui, tem na internet, a Super Nanny, tem Super Nanny da Inglaterra, dos Estados Unidos e no Brasil, né? São profissionais da área de educação e da saúde emocional que ensinam os pais a restringir os filhos, que são crianças que estão incontidas, né? Então, eles fazem aquele cantinho do pensamento. Aí tem aquelas técnicas, durante 2 minutos, ficam sentadinhos ali crianças de 2 anos. Durante 3 minutos, crianças de 3 anos. Ele não pode sair dali, se ele se levantar, a contagem volta, ele não pode ficar brincando, ele não pode deitar, né? Você vê que está restringindo mesmo, né? O pai tem que estar bem ciente do que ele está fazendo. Ele está fazendo a criança entender, se adequar a uma restrição. Você fez uma coisa que tinha sido combinada, que não ia ser realizada, você quebrou a regra, então você agora vai ser restrito, você vai ser restringido, melhor dizendo. Então, sentar a criança no cantinho... de objetos. Restrição de objeto, você tira um objeto que a criança, por exemplo, pegou um brinquedo e quebrou, ou tacou um brinquedo em alguém, né? Ó, você perdeu o direito desse objeto, se usa muito esse linguajar agora, né? Você perdeu o direito, eu sou da old school, né? Eu falo assim, você não vai ficar com o objeto agora, né? Eu falo sempre para minha filha, você não vai ficar com isso agora, porque você sabia que não podia, e você decidiu fazer diferente do que a gente já tinha falado. Você decidiu fazer diferente da regra. Né? Eu, muitas vezes, não falo do combinado. Porque combinado dá uma noção de negociação. Eu não estou negociando com ela. Eu estou trazendo para ela, para minha filha, algo que ela não pode fazer. Esses dias ela chegou para mim e falou, posso comprar um chiclete para meu pai? Pode. Aí o pai estava num ambiente grande. Onde ele está? Eu falei, eu não sei onde ele está. Você está indo para aquele lugar, né? Depois... você entrega para ele. Eu quero entregar agora. Aí ela saiu perguntando para outras pessoas. Cadê meu pai? Quero entregar. Eu chamei ela e falei, eu não falei para você que você não ia entregar para ele agora? Você não vai entregar agora. Mas eu quero entregar para ele. Me dá o chiclete. Você não vai entregar para ele. Você vai para o lugar que eu falei para você ir e você não vai entregar para ele, porque eu disse para você que não ia entregar para ele. Eu não falei para ela, eu combinei com você. Sim. Eu disse que você não ia fazer. Aí quando nos encontramos de novo, ela falou, mãe, posso pegar o chiclete? Eu falei, não, eu já dei o chiclete pro seu pai. Você não falou que ele queria os chicletes? Aí ela ficou arrasada. Mas, mãe, eu comprei para dar. Eu falei, mas como você não cumpriu a regra e o seu pai queria o chiclete, eu não ia te esperar para dar o chiclete para ele. Você perdeu o seu direito, porque você não cumpriu a regra. Isso
muitas pessoas vão achar que é um absurdo, mas ela precisa entender que uma regra posta não é negociável. É interessante porque a gente acha que pode negociar a regra. Existe uma consequência. Existe uma consequência. Para quando você deixa de cumprir uma regra. Eu acho muito difícil, se não impossível, que da próxima vez que eu disser para ela, não faça isso agora, que ela vá tentar negociar isso com uma outra pessoa, vire as costas de mim, vá para o outro e fale assim, sabe onde está meu pai? Sendo que eu acabei de dizer para ela que não era para encontrar com ele naquele momento. Ela imediatamente vai saber que assunto encerrado. Vou ter alguma consequência desagradável que eu não quero ter novamente, então não vou correr o risco. Exatamente. As pessoas às vezes perguntam, Mas, Mônica, você não fica chateada, assim, porque você restringiu ela? eu tenho os dois lados. Eu fico às vezes, né, poxa, ela comprou o chiclete pro pai, e aí ela não deu o chiclete pro pai. Essa coisa, né, que a gente brinca às vezes, mamãezada, dá. Mas quando eu penso no futuro, né, isso foi uma coisa que você, Mamaline, me ensinou a pensar, não pensa agora não, que ela perdeu, né, a alegria de dar o pacote de chiclete pro pai. Pensa no futuro que ela vai aprender a te articular. Isso é uma coisa que a gente já conversou muito em educação de filhos, né? E é verdade, quando eu penso no futuro que eu não quero que ela seja uma pessoa que ouve uma regra aqui e articula ali para fazer diferente, eu não quero que ela seja assim, eu já defini isso para ela. Então eu prefiro restringi-la agora. Hoje é só com um pacote de chiclete. Amanhã ela vai lá, vai pegar R$1 de novo, vai comprar outro pacote de chiclete e vai dar para ele. E essa alegria vai poder ser vivida, Vai ser vivida. Sem que ela quebre uma Exatamente. regra. Agora, se amanhã ela burla uma regra de um concurso público, porque ela aprendeu a burlar regras, e aí ela sofre uma sanção da lei por causa disso. Mônica, isso não tem nada a ver com pacote de chiclete. Claro que tem. Porque são coisas Princípio. que... O princípio está lá, já foi ensinado, foi semeado, porque eu não negociei. Se eu disse não, acabou. E aí, como ela não obedeceu o meu não, para ela o meu não foi suficiente, então ela sofreu uma sanção. Ela perdeu, no caso, o presente que ela ia dar para o pai dela. E no caso de criança pirracenta? Tem um livro, você falou uma vez sobre esse livro, né? Não funciona. E a criança As sanções não pirracenta. funcionam, né? Então a criança se joga, tem criança que taca a cabeça na parede, né? Tem criança que chuta os pais, criança que bate nos pais. Não é tão difícil mais ver isso acontecer, verdade, né? infelizmente. Não é mais tão difícil. Tem crianças, inclusive, que usam outras pessoas da família para fazer os pais, né, de reféns. Então, vó, por exemplo, vó, o meu pai tá fazendo isso assim, assim, ou então tá na casa da mãe e grita para a avó ouvir, e a avó vai lá, o que você tá fazendo? Não educa a criança assim. Então tem crianças que já estão nesse nível De articulação. O que eu faço? Existe um livro muito interessante, você já até comentou dele aqui no canal uma vez, que fala que 15% das crianças têm um temperamento difícil, né? Tem um estudo, uma pesquisa que mostra isso. Às vezes vai brigar ele. O que eu acho importante a gente pensar é que essas crianças que são com um temperamento mais desafiante, é lógico que elas vão exigir de nós, pais, um nível de desdobramento e de empenho maior. Sim. Então, é realmente colocar a criança numa situação em que ela saiba que aquilo é inadmissível. Mônica, que situação é essa? Eu costumo ser bem drástica nessas situações. O não é firme, a restrição é real. E eu gosto muito de uma conversa assim, não sou eu que estou tirando isso de você. Você, que já sabia que não podia fazer isso, porque eu já tinha te avisado antes. Então, é necessário que a criança tenha sido avisada antes. Sim, lógico. Ela precisa saber previamente qual é a regra. Aí você já sabia qual era a regra e você decidiu, você escolheu. Eu falo isso com a Vitória às vezes, você escolheu isso. Porque a tendência é vilanizar o pai que se posiciona. O filho mesmo para articular, né, ele faz, você tirou de mim. Não, eu não tirei, filho, você tirou. Né? Você, quando decidiu fazer aquilo que sabia que era errado, você se privou de ter o direito a isso. Então, é a mamãe que é ruim. Uma vez eu cheguei a conversar isso com os meus filhos. Eu falei, é a mamãe que é ruim? A mamãe avisou, disse que era assim que tinha que ser e que se não fizesse, ia ser ruim. Aí você, sabendo disso, escolheu fazer de outra forma. Sou eu que sou ruim? Isso. Ou é você que é desobediente e está lidando com a consequência do que você fez? Vê que interessante, porque você está tendo um diálogo. E as pessoas sempre pensam que o exercício da autoridade é uma autoridade sem diálogo. Não, você está colocando a regra, você está impondo a restrição, mas você também está explicando. Olha, está acontecendo essa perda de direitos porque você já conhecia a regra e você desprezou. Você escolheu fazer diferente da regra. Se você escolheu fazer diferente da regra, você escolheu a sanção. Essas crianças desafiam os pais. São crianças que vão exigir desses pais
uma dose maior de paciência, uma dose maior de confiança. O autor desse livro, ele dá um exemplo muito legal. Ele fala assim que o pai da criança difícil, ele tem que saber que ele vai ter 7 vezes mais o trabalho do pai de uma criança normal. Sim. E ele falou, então vou te dar um exemplo para você entender bem. Você entra num mercado com um carrinho e dois pais pegam um carrinho. E seu filho é como se fosse esse carrinho. Conforme você for agregando, os dois têm a mesma lista de compras. Conforme você for agregando produtos dentro do carrinho, um dos carrinhos, porque a rodinha estava com defeito, começa a ter dificuldade de se movimentar. E aí, dentro desse trajeto, esse pai que está com um carrinho que tem a rodinha meio pensa, ele vai fazer 7 vezes mais força do que o outro. Mas se ele permanecer firme no propósito de vou chegar até o caixa e fazer minhas compras, ele vai ter 7 vezes mais trabalho, empenhar 7 vezes mais força, mas ele vai ter o mesmo fim que o outro pai teve. E isso foi fantástico para mim, porque assim, para minha surpresa, o Peter, meu segundo filho, quando ele bebê, já tinha umas reações, eu falei, cara, eu acho que ele é essa criança, é difícil. Eu acho que ele faz parte desses 15%. Eu não vou deixar ele desenvolver esse prazer de vencer a autoridade. E assim, é fato que hoje ele é uma delícia. O Peter, o autor fala isso, ele fala que quando o pai permanece na colocação de limites, não se cansa, não se desgasta, não desiste desse processo, na maturidade, normalmente eles se tornam pessoas mais capazes de se organizar emocionalmente, melhor socialmente do que os outros, porque eles tiveram que se adaptar de uma maneira mais intensa, menores. E o Peter é incrível, é um menino extremamente fácil de se lidar. Mas eu tive que colocar muito mais limite, né? me impor muito mais vezes, ter o desconforto de ter trabalho, de disciplinar muito mais do que com os outros, mas realmente assim, eu tenho essa alegria. Então agora é a hora de eu te fazer uma pergunta, valeu a pena, né? Muito. Valeu a pena todo o empenho, valeu a pena o cansaço, porque você cansa de comunicar a mesma coisa, de pensar maneiras diferentes, abordagens diferentes de comunicar o mesmo não, a mesma restrição, né? Não permitir que a criança entenda que ela te venceu, né? Ou te ganhei no cansaço, que é meio um perfil desse tipo de criança. E assim, acho que às vezes eu brinco que a desvantagem dele foi que eu li esse livro antes dele nascer, porque ele não teve mole, porque toda hora eu pensava, eu falava, caraca, ele se encaixa nisso, nossa, ele é aquela criança. E que alegria que eu li, né? Para ele não deve ter sido muito maneiro, mas que alegria, porque realmente fez toda a diferença. Uma boa literatura é muito importante, né, Mamaline? A gente ter bons livros que orientam a gente nas tomadas de decisão, né, que ajudam a gente a conservar a nossa disposição. Porque às vezes é difícil conservar a disposição de empreender aquela educação firme. Quando a gente olha o primeiro, o segundo, o terceiro resultado é ineficaz. Então, para as mães que são mães dos 15%, né, essas crianças que têm um temperamento mais resoluto, mais difícil, mais imperativo, elas querem dominar, elas não querem aceitar esse comando. E nós estamos, lógico, falando das crianças bem menores. É uma criança de 10, 12 anos que tem essa dificuldade de aceitar regras, aí já vai exigir outras demandas, né? Provavelmente, talvez, dependendo do tipo de dificuldade que ela tenha com regras, talvez até uma avaliação, né? Porque existem agora pesquisas que falam, né, já tem um tempo, sobre o transtorno opositor desafiador, que é um quadro clínico, né? E aí é muito específico, não são todas as crianças, não é a maioria das crianças, mas existe esse quadro. Então, uma criança que está muito assim, não só com os pais, mas com os professores, com os avós, com qualquer figura de autoridade, ele se impõe de uma forma agressiva, autoritária, essa criança talvez precise de uma avaliação. Né? Começa com o seu pediatra, né? Falando com as mães, elas olharem com o pediatra isso e depois migrarem para outros profissionais se forem necessários. Agora, os menores é perseverança no não falado, o não consistente e nas ações restritivas. Esses são os dois principais blocos. Ações restritivas sendo muito pequeno, né, fica ali no cantinho do pensamento, como, né, o Super Nani falava. Estou usando o Super Nani porque é um veículo muito comum, muito fácil de acessar, ilustra bem para as pessoas. E a restrição dos objetos também, né, dos espaços, às vezes restrição. Você hoje já aconteceu, você não vai para casa da amiga, você não fez tal coisa,
Então, você não vai não. Mas por quê? Por que não? Porque você quer curtir um final de semana bacana depois disso que aconteceu? Não. Hoje você vai ficar aí, vai ficar em casa, aproveita para arrumar seu quarto. Não é todo mundo que sai quebrando regra que pode... Aliás, qualquer pessoa que quebra regra não deve ser beneficiada, né? Liberada dessa Quando forma. a gente entende que tem benefícios quebrando regra, por que não quebrar? Exatamente. Então, basicamente essas coisas. Maravilhoso. Acabamos, dá para falar mais de meia hora, né, gente? Ficou um pouquinho comprido, mas vale a pena você conferir, porque agrega muito valor para nossa maternidade, para nossa paternidade. Um beijo.